Então nesse vídeo a gente vai conhecer a história do Maurício Chapéu de Couro, o terror de Alagoas. O Maurício Novaes Guedes era o nome então desse famoso pistoleiro, também conhecido como Maurício Chapéu de Couro. Ele nasceu em 1941 em Craíbas, no município de Alagoas. O Maurício ele era irmão do chefe de um dos piores bandidos do estado do Nordeste. O seu irmão era o Floro Novaes. Ele morreu em 71, ele era líder do bando Guerreiros do Sol, um dos piores bandos que existia lá. Então ele, com a influência familiar, acabou decidindo então seguir o mesmo caminho. O pistoleiro. O Chapéu de Couro em 71 ele já dava fim à vida das pessoas. E ele ganhava vida com isso, ele era um pistoleiro mesmo. Era como se fosse seu trabalho, se é que a gente pode dizer isso aí. Ele era sangue frio, não tinha sentimento, ele era contratado para fazer isso, ia lá e fazia. Com o falecimento do seu irmão, o pistoleiro acabou meio que sendo o sucessor. Ele começou então a ser procurado para acabar com inimigos. Fazendeiros que tinham dinheiro contratavam ele para acabar com inimigos, políticos também contratavam para acabar com outros políticos que tinham desavenças. A fama. O pistoleiro ele foi acusado por vários crimes que aconteceram lá em Sergipe, entre eles a morte do deputado estadual Joaldo Barbosa no ano de 2002 e do agiota, que eles chamavam lá de Motinha, isso em 99. Porém, o crime que trouxe mais fama mesmo a esse pistoleiro aí da região de Alagoas foi dar fim à vida de uma importante deputada federal do estado do Alagoas, isso em dezembro de 98, a Ceci Cunha. Ela foi eleita deputada e aí contratado pelo cara que ficou como suplente dela, o Talvani Albuquerque, no mesmo ano que a recém-eleita e seu marido teriam sido então assassinados a tiros pelo Chapéu de Couro. Só que apesar dessa acusação, conforme foram investigando, não conseguiram achar provas concretas que ligavam o Chapéu de Couro a isso daí. Por não terem isso, o pistoleiro nem chegou a ir a julgamento. Tanto que em 99, acredite se quiser, o Chapéu de Couro, ele até ajudou a Polícia Federal e Civil a rastrear os supostos responsáveis pela morte da deputada. Depois disso, ele contou que foi procurado pelo suplente Talvani para dar fim também ao deputado Augusto Farias, isso pela bagatela de R$200 mil. Na época, antes de 2000, R$200 mil. Pensa só, era muita grana. Esses políticos normalmente eram que os pistoleiros cobravam mais, até mesmo porque era mais difícil, normalmente o político andava com segurança e tal. Bom, o valor para acabar com essas desavenças políticas era bastante cativante. Claro que o Talvani na época ele negou tudo, que tinha contratado o Chapéu de Couro, mas no final o suplente ainda acabou sendo preso, acusado por autoria intelectual do crime contra a deputada Ceci. Então ele acabou pegando a bucha também. Depois teve a sua pena reduzida ainda e posteriormente deixou o sistema prisional. Esse caso foi bastante falado na época, bastante repercutido, por envolver também outras pessoas que também foram consideradas culpados, e até onde vi, alguns ainda estão cumprindo pena em regime fechado. Engraçado que o Talvani, que teria sido um mentor, ele não está cumprindo pena mais, Tá, vai entender. O caso ficou conhecido como Chacina da Gruta. O Chapéu de Couro ele também foi suspeito de acabar com a vida do deputado estadual baiano Maurício Cotrim, isso em setembro de 2007. Junto com seus irmãos, o Chapéu de Couro ele era acusado de ter participado também de mais ou menos 100 ceifamentos de vidas no Nordeste. Bastante, Prisão. O Maurício, entre as muitas acusações, também teve a da morte do empresário José Augusto Santana, que foi alvejado a tiros em uma praça de Aracaju, isso no ano de 85. Infelizmente, ele não resistiu, Para você ver aí que os crimes do Chapéu de Couro, eles eram mais espaçados, um do outro, Ele ficou na ativa durante muitos anos, O pistoleiro ficou bastante tempo preso devido aos seus crimes e passou por vários presídios. Acredito até que os crimes dele eram bastante espaçados porque ele ganhava muito, Então eu acho que um crime que ele cometia, um cara que ele matava, ele ganhava tanta grana que dava, imagina, 200 mil antes de 2000, o cara pegava essa grana e dava pra ficar muito tempo sem precisar trabalhar de novo, Ele foi preso pela última vez em 2013, a Polícia Civil cumpriu um mandato de prisão numa chamada Operação Valquíria. Quando ele foi pego ali, ele estava com uma arma de fogo, de uso proibido. O pistoleiro ainda foi acusado também de fazer parte de uma quadrilha que seria responsável por cerca de 17 homicídios.
além de fazer aí parte também de um dos maiores roubos de cargas em Alagoas e outros menores que ocorriam aí pelo estado. Fora também que acusavam ele também de tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, enfim, uma quadrilha da pior espécie, estava envolvido com o que há de pior na bandidagem. Mas a verdade também é que não se sabe ao certo quantas pessoas morreram pelas mãos do pistoleiro. Em 99 ele disse para a Folha que ele não sabe quantas vidas ceifou, mas ele fala que todas elas foram para vingar a morte do seu pai, que morreu ali quando ele tinha 9 anos. E aí você tá se perguntando igual eu, como assim? Como assim, cara? Quantos inimigos o pai dele tinha para ele matar tanta gente assim ao longo da vida, né? O Maurício Chapéu de Couro, ele tinha uma expressão que ele usava muito em telefonemas, que era assim, tenho 1 litro de mel. Que isso significava para identificar a pessoa marcada para morrer, né, nas gravações. Era como se fosse um código nas gravações de telefone. E vale lembrar que os crimes que envolviam políticos e outros pistoleiros eram muito difíceis de desvendar, né? Já que os caras eram sempre certeiros no tiro, eles orquestravam tudo muito bem e quase nunca deixavam muitos rastros, né? O que dificultava as autoridades a acumular provas. E até hoje em dia é difícil a gente rastrear um criminoso que acaba matando alguém, imagina naquela época, né? Morte. O Chapéu de Couro ele sofreu um AVC em 2014 em sua cela, que ficava no complexo penitenciário Antônio Jacinto Filho, e por complicações provocadas por causa desse AVC, no dia 26 de fevereiro de 2014, ele acabou morrendo. Normalmente esses pistoleiros eles acabam morrendo cedo, né? Por causa da vida que eles têm, acabam acumulando muitos inimigos. Só que no caso do Maurício foi diferente, foi uma exceção, né? Já que quando ele morreu ele já tinha aí seus 72 anos, então ele viveu bastante. Né? Imagina quantos inimigos ele tinha para viver tudo isso, né? Então acho que ele deu um pouco de sorte também. Outra coisa que vale lembrar é que ele tinha um filho também chamado Ezequiel, que também era pistoleiro, ele foi assassinado em 2007. E antes que eu me esqueça também, você que já está todo nervoso aí, comentando, Nordeste não é um estado, Nordeste é uma região, eu sei, eu só falei errado no começo do vídeo ali, para vocês comentarem mesmo e engajar o vídeo. Porque se você fala uma coisa errada, o cara digita e comenta. Se você fala tudo certinho, o cara assiste e não se dá o trabalho nem de dar um like, quanto menos comentar, né? Então eu falei errado, por isso mesmo, para ajudar o engajamento, beleza?